King, capítulo 1191. O aparecimento do Santo Marcial Continental, 2. Já que tudo está claro agora, o que estamos esperando? Haha! Vamos batalhar! Vamos ver quem consegue sair daqui vivo! Maradona riu. Esta batalha não tem sentido. Platini balançou a cabeça com grande decepção. Fui eu quem calculou mal desta vez. Alexander, você tem sorte desta vez. Você tem sorte de poder escapar. Um dia, vou transformá-lo em um dos meus guerreiros divinos. Não diga um dia. Vamos fazer isso hoje. Já que me preparei por tanto tempo, como posso estar disposto se não matar uma escória como você? Fei flutuou no ar e acenou com a mão, convocando o trono da criação novamente. Sem este item santo, Maradona não seria capaz de passar pela prisão de luz criada pelo poder divino de um Deus Supremo e chegar a este lugar. Haha! Me matar! Me matar aqui! Se eu quiser ir embora, quem pode me impedir? Platini riu. Platini já tinha uma compreensão completa desse cadáver de um Deus Supremo e compreendeu todos os segredos desse coração seco. Agora, ele era o governante deste espaço. Embora ele não pudesse matar Fei Maradona, era muito fácil para ele escapar. Maradona disse lentamente, talvez eu possa impedi-lo. Com isso dito, Maradona repentinamente brilhou neste espaço, e seu corpo mudou várias posições. Fei e Platini não sabiam o que ele fazia, mas a prisão de luz verde que engolfava este espaço ficou ainda mais forte, e uma série de leis místicas da natureza apareceu, trazendo consigo mudanças indescritíveis. Você! Platini estava apavorado, e sua alma quase deixou seu corpo. De alguma forma, ele sentiu como se estivesse perdendo lentamente o controle do coração verde gigante como se fosse uma rocha sob seus pés. Voxos! Platini se transformou em um raio de luz e tentou se lançar no vazio, mas estava preocupado com a luz verde que estava por toda parte. Ele percebeu que não podia mais abrir o espaço e não tinha mais controle total da prisão da luz verde. Ele também estava completamente aprisionado neste espaço. Ha ha ha! Embora eu tenha descoberto recentemente esse cadáver, ainda consegui entender alguns dos segredos. Agora, você finalmente colheu os frutos de sua própria ação. A armadilha que você armou agora é sua tumba. Haha! Maradona não pôde deixar de rir. Depois de lutar em segredo por muitos anos, Maradona estava finalmente em vantagem. Agora que ele estava prestes a cuidar desse oponente, sua fome de batalha disparou. Garotinho, nós só temos 12 minutos. Você pode lutar contra esse lixo. Estou muito velho e não consigo lutar tão bem. Vou ajudá-lo a cuidar desses 12 cachorrinhos. Com isso dito, uma onda de poder chocante saiu do corpo de Maradona. Este homem sacudiu levemente seu corpo no ar, e 12 doppelgangers apareceram. Cada um deles tinha a mesma força de Maradona, e eles correram em direção aos 12 guerreiros divinos e de Platini enquanto criavam uma série de imagens residuais no ar. Nesse momento, o Santo Marcial Continental, considerado o ser humano mais poderoso sob as estrelas, finalmente mostrou sua força terrível. Rei Divino! Todos os 12 doppelgangers de Maradona eram reis divinos. A crescente energia caótica elemental mostrou que Maradona havia se tornado um rei divino há alguns anos. Ele já fundiu completamente os 5 elementos em um, alcançando o caos primitivo perfeito. Sua energia pode assumir qualquer configuração e forma. Era impossível encontrar padrões em seus movimentos, e ele poderia liberar o poder de destruir o mundo. O coração de Fei balançou um pouco. O continente inteiro subestimou o poder deste mestre que era famoso há muito tempo. Deixando outras coisas de lado, apenas esses 12 doppelgangers de nível de rei divino eram invencíveis no continente nos últimos 1000 anos, onde os deuses estavam dormindo. Não é de se admirar que uma força gigante como a Santa Igreja não pudesse fazer nada contra este homem enquanto eliminava muitas forças poderosas nos últimos 1000 anos. Bum! 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 Altas explosões de energia apareceram neste espaço.
Os doppelgangers de Maradona que estavam envolvidos em energia caótica lutaram com os 12 chamados guerreiros divinos, que foram feitos com magia negra e alquimia. A energia residual se espalhou em todas as direções e as leis do caos e das chamas quase destruíram tudo. Valkyrie Helena, que se recuperou, ficou ao lado e calmamente assistiu à batalha. Isso estava certo. Já que a força de Fei e Helena veio do Diablo Old, eles não foram afetados pelas leis residuais da natureza que estavam saindo do coração seco deste Deus Supremo Goblin. Todos os ferimentos e supressões eram parte de uma atuação que eles realizaram para enganar Platini e fazê-lo usar a prisão da luz verde. Agora, eles não precisavam mais atuar. Fei rugiu e convocou o conjunto de itens do Immortal Kings em seu corpo. A armadura de prata negra gigante semelhante a uma besta de guerra dava aos outros um impacto visual chocante, e o triturador de pedra Immortal Kings emitiu forças primitivas e ancestrais. Este gigante martelo de guerra disparou anéis de runas que eram vermelhas como sangue. Totalmente equipado, Fei correu em direção a Platini tão rápido quanto um relâmpago, parecendo uma besta pré-histórica saindo de um portal do tempo. Esta foi a primeira vez que Fei lutou com força total desde que se tornou um rei divino. Ele quase não segurou nenhuma força. O motivo era simples: seu oponente era um homem que estava quase parado no pico do continente. O verdadeiro controlador da gigante Santa Igreja. Bun. Com anéis de runas vermelhas surgindo em torno dele, o triturador de pedra Immortal Kings se chocou contra a cabeça de Platini. Platini se espatifou como um espelho quebrado antes de desaparecer. A rocha verde foi atingida pelo martelo gigante e a colisão criou uma série de chamas e faíscas. O verdadeiro eu de Platini apareceu atrás de Fei, e o cetro de Ragnaro foi acenado. Muitas energias de espada dourada perfuraram o corpo de Fei. Esta também foi uma imagem posterior. O Fei real instantaneamente brilhou à direita de Platini, e o martelo gigante golpeou horizontalmente como um dragão selvagem. Vendo isso, Platini inclinou seu corpo e balançou o cetro de Ragnaro para bloqueá-lo. Tink! Um barulho alto semelhante ao de um sino ressoou na área. Quando o cetro e o martelo gigante colidiram um com o outro, a barreira espacial no centro da colisão explodiu como o para-brisa de um veículo que foi esmagado. No entanto, os fragmentos espaciais foram puxados pelas leis da natureza do Deus Supremo Goblin, não se dispersando na área. Fei e Platini foram derrubados pela força impulsiva. Fei ficou um pouco surpreso. Ele era um bárbaro, e os bárbaros eram conhecidos por sua grande força. Por outro lado, Platini parecia um estudioso fraco e era um sacerdote, então ele não deveria ser bom em combate corpo a corpo. No entanto, Platini bloqueou o ataque de Fei. Além disso, devido à força repulsiva vinda do cetro de Ragnaro, parecia que a força física de Platini não era muito mais fraca em comparação com a de Fei. Haha! Jovenzinho! Platini é um gênio incomparável. Este canalha não é apenas um sacerdote. Ele também é um cavaleiro divino. Tanto em termos de poder sagrado quanto de energia guerreira, ele é um rei divino. Não o subestime. Maradona riu e avisou Fei enquanto fumava outro charuto. Eu entendo. Fei finalmente entendeu a situação. Hip. Por outro lado, Platini rasgou o longo manto em seu corpo, revelando um conjunto de armadura de batalha de prata extremamente sofisticada por baixo. Então, ele colocou uma máscara dourada em seu rosto. A presença de Platini mudou instantaneamente, ele parecia muito mais resistente. Então, chamas de energia dourada apareceram ao redor dele, transformando-o em um sol dourado. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1192. Usando todos os métodos de matança. Uma série de canções divinas soou de dentro do corpo de Platini. Muitos anjos de batalha de 8 asas saíram do portão de luz que apareceu atrás de Platini. Enquanto balançavam seus assustadores sabres de luz, eles correram e cercaram Fei como uma inundação. Haha! Escória! Lute comigo de frente! Não convoque esses brinquedos fracos para se envergonhar! Fei riu e acenou com seu martelo gigante,
e esses anjos de batalha de 8 asas que eram capazes de força de nível de rei divino caíram para trás e se espatifaram como bonecos de porcelana. No entanto, mais e mais anjos de batalha de 8 asas estavam avançando. Fei uivou e disparou em direção a Platini. Deus disse que todo o mal será aprisionado, desaparecendo sob as lâminas dos guerreiros divinos. Esta frase que continha as leis místicas da natureza saiu da boca de Platini. Fei estava avançando para frente, mas uma força invisível apareceu de repente ao seu redor, retardando. Voxos! 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 Ao mesmo tempo, muitas espadas de luz, sabres de luz e lanças de luz golpearam Fei. Os anjos de batalha de 8 asas usaram seus ataques mais poderosos e liberaram todos os tipos de feitiços e energias de várias cores em Fei. Envolvido por chamas de energia dourada, um sorriso apareceu no rosto de Platini. Buna! 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 No entanto, faixas de chamas douradas apareceram na explosão que ocorreu no centro dos anjos da batalha. Como espadas afiadas, as chamas perfuraram os anjos de batalha de 8 asas que estavam cobertos por armaduras divinas. Independentemente de como eles uivassem e lutassem, eles não podiam escapar. Logo, buracos gigantes apareceram em seus corpos enquanto as chamas queimavam. Feixes de luz dourada sem fim brilharam no corpo de Fei enquanto ele flutuava lentamente. Isso é inútil. Não use esses truques para envergonhar-se. Como um deus da batalha, Fei olhou para seu oponente e zombou. Se o vice-papa da Santa Igreja só tem este nível de força, então a batalha está prestes a acabar. A expressão de Platini congelou por um segundo. A força do Imperador Humano do Norte estava muito além das estimativas de Platini e do que foi mostrado nos relatórios de inteligência. Platini pensava que Fei era apenas um pequeno personagem que acabou de entrar no reino do Rei Divino. No entanto, Fei já estava no nível 6 do reino do Rei Divino. Esse garoto, como ele cultivou? No momento seguinte, Fei e Platini voltaram para a batalha feroz. Sob a força total de Platini, o cetro de Ragnarok se transformou em uma elegante lança de dragão dourada. Platini usou a técnica de lança de longo alcance dos reis divinos ao extremo. Mesmo que o personagem bárbaro de Fei fosse um mestre de combate, corpo a corpo, ele não conseguiu suprimir Platini completamente. Gênio! Platini era realmente um gênio raro. Por outro lado, os 12 doppelgangers de Maradona estavam lutando contra os 12 guerreiros divinos. No momento, o próprio Maradona estava sentado casualmente na pedra verde que foi transformada do coração do Deus Supremo Goblin. Enquanto cruzava as pernas, ele fumou o charuto e observou. Independentemente de quão poderosas e destrutivas as ondas de energia neste espaço eram, elas não podiam chegar a menos de 100 metros dele. Por outro lado, a Valquíria Helena estava coberta por uma camada de chamas de energia mágica azul, bloqueando todas as ondas de energia residual. Ela estava assistindo à batalha de Fei pacientemente. Devido ao profundo entendimento entre os dois, Helena sabia o que Fei queria e não participou dessa batalha. Depois de avançar para o reino do Rei Divino, os estilos de combate desses mestres voltaram às suas raízes e se tornaram extremamente simples. As técnicas e feitiços de aparência sofisticada eram inúteis. Enquanto mudavam de posição no ar a uma velocidade que nenhum mortal poderia compreender, Fei e Platini atacaram um ao outro com movimentos simples de frente. O martelo e a lança colidiram repetidamente, criando ruídos ensurdecedores. Além disso, esses dois deixaram muitas imagens residuais no ar enquanto lutavam. Parecia que havia milhares de Fei e Platini em um determinado momento. Os ataques que esses dois usavam eram simples, até mesmo guerreiros comuns poderiam usá-los. No entanto, cada ataque continha terríveis leis da natureza, capazes de derrubar e destruir a Terra. Se este espaço não fosse mantido pelas leis residuais da natureza que pertenciam a este Deus Supremo Goblin, ele teria se quebrado há muito tempo. Ei, tenha cuidado. Você tem que se apressar, os 12 minutos estão quase acabando. Maradona, que estava casualmente assistindo ao lado,
avisou a Fei. Maradona tinha compreendido uma parte dos segredos sobre o coração deste Deus Supremo Goblin caído, então ele mal conseguiu controlar esta prisão de luz verde por 12 minutos. Passado esse tempo, era muito provável que Platini pudesse retomar o controle sobre este espaço. Mesmo se ele não pudesse virar o jogo, ele poderia escapar. Uma vez que Platini escapasse e voltasse para a sede da Santa Igreja, seria quase impossível matá-lo novamente, pois seria protegido por incontáveis mestres da Santa Igreja. Entendi. Fei gritou, e o martelo gigante em sua mão disparou uma série de runas vermelhas e derrubou Platini. No próximo segundo, uma luz brilhou na mão de Fei. O triturador de pedra imortal Kins foi substituído por um cetro de prata de aparência simples. Bum! Fei acenou com este cetro, e Platini instantaneamente voou para trás enquanto vomitava sangue dourado. A situação mudou instantaneamente. O cetro da criação. Platini gritou no topo de seus pulmões quando uma expressão incrédula apareceu em seu rosto. O impasse foi quebrado instantaneamente. Platini sentiu o poder terrível contido no cetro de prata. Este cetro deixou uma marca no cetro de Ragnaro, uma arma de combate de nível divino, em suas mãos. Isso está certo. Agora, deixe tudo acabar. Com o cetro da criação em suas mãos, Fei voou rapidamente mais alto no céu. A energia infinita do nível do Rei Divino foi injetada no cetro e um poder inimaginável começou a surgir. Embora Platini fosse um rei piedoso de alto nível, seu corpo começou a rachar e desmoronar quando ele tocou levemente sua presença. Droga! Você realmente compreendeu totalmente os segredos do cetro da criação. Platini ficou profundamente chocado. Fei não respondeu. Em vez disso, ele liberou sua força total e capacitou o cetro da criação. Uma imensa quantidade de poder divino foi necessária para energizar totalmente este cetro lendário e invencível. Embora Fei já fosse um rei divino de nível 6, ele ainda estava tendo problemas para fazê-lo. Foi por isso que ele guardou esta carta escondida até o último momento. Se algo desse errado, Fei seria sugado para até virar um cadáver seco. Platini foi completamente suprimido, e muitas rachaduras sangrentas apareceram em seu corpo como se ele fosse um jarro de porcelana que foi jogado no chão. Mesmo que a cena parecesse aterrorizante e horrível, o poder de nível de rei divino de Platini permitiu que ele se defendesse por um tempo. Imperador humano do Norte. Você me forçou a fazer isso. A expressão de Platini de repente se tornou cruel, e ele não parecia mais frio e gracioso. Como uma besta gravemente ferida, ele rugiu alto como se tivesse tomado uma decisão importante. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1193. A luta antes da morte. No momento seguinte, Platini fez algo chocante para todos. De repente, ele apontou o cetro de Ragnaro para si mesmo e o perfurou em seu corpo. A ponta afiada do cetro cravou instantaneamente em seu peito, e o sangue dourado que continha um poder terrível jorrou como uma fonte. Fei ficou chocado ao pensar: será que esse cara por não pode me vencer, ele vai se machucar de frustração? Nesse momento, uma faixa de presença indescritível e assustadora vazou do cetro de Ragnaro na forma de uma névoa vermelho escura. Esta faixa de energia era completamente diferente daquela do cetro da criação. Este último tinha uma presença majestosa, nobre e inquestionável, mas o primeiro parecia sombrio, tenebroso e assassino. Eram todas emoções e desejos negativos. No entanto, a energia que apareceu no cetro de Ragnaro quase foi acima do reino do Rei Divino também, quase alcançando o nível do cetro da criação. O que está acontecendo? Platini está cultivando o poder sagrado e o cetro de Ragnaro é um item sagrado da Santa Igreja. Como é que uma presença tão maligna apareceu quando os dois se combinaram? Fei ficou chocado. Neste momento, ele não conseguia pensar muito. Ou ele ia morrer ou Platini ia morrer. Portanto, Fei teve que liberar toda a sua energia de núcleo e empurrar o cetro da criação, liberando uma onda de poder ainda mais forte.
O imperador estava tentando matar Platini completamente antes da marca de 12 minutos. No entanto, a presença do mal vermelho escuro estava ficando cada vez mais poderosa, gradualmente parecia ser capaz de rivalizar com o cetro da criação. Uma expressão séria também apareceu no rosto de Maradona. Ele se livrou do charuto e pareceu hesitante pela primeira vez. Parecia que ele estava se perguntando se deveria atacar ou não. No momento, a valquíria Helena não poderia se envolver de forma alguma. Fei e Platini liberaram um nível de poder além do reino do Rei Divino. Helena só poderia liberar sua força total e mal permanecer viva. Ha ha ha! Você não pode fazer nada comigo, você simplesmente não pode. Platini riu loucamente e disse: Você me forçou a fazer isso. Depois de me fundir com o cetro de Ragnaro, perdi minha alma, mas obtive a vida eterna. Alexander, você se arrependerá de ter me pressionado a este ponto. Logo, o que aconteceu com Pato também vai acontecer com você. O que Platini disse revelou algumas informações importantes. Estava claro que o cetro de Ragnaro não era apenas um símbolo de status e poder, e também não era apenas uma simples arma de combate divina. Ele tinha poderes e habilidades ocultas. Fei xingou em sua mente. Droga! Uma figura semelhante a um magnata com certeza tem cartas escondidas. Esta situação é muito frustrante. Eu não pensei que as coisas chegariam a esse ponto. Parece que será difícil derrubar Platini hoje. Nesse momento, algo que ninguém esperava aconteceu. O cetro de Ragnaro, que estava prestes a se fundir completamente com o corpo de Platini, parecia ter sido convocado de repente por uma força misteriosa, tremendo violentamente. Enquanto Platini parecia apavorado, essa força invisível lentamente puxou o cetro de Ragnaro para fora de seu corpo. A névoa vermelha escura saindo do cetro de Ragnaro, que poderia rivalizar com o cetro da criação, desapareceu gradualmente, e a energia maligna que protegia Platini também começou a perder força e desaparecer. Não, por que isso está acontecendo? Não! Platini gritou como um louco. Ele tentou lutar e revidar. Ele agarrou o cetro e tentou resistir à força de tração, mas não conseguiu impedir que isso acontecesse. Em apenas um flash, o cetro dourado foi completamente retirado de seu corpo e pairou sobre Platini. Voxos! Então, o cetro de Ragnaro balançou e se transformou em um feixe de luz dourada, quebrando instantaneamente a prisão de luz verde que foi criada pelas leis parciais da natureza do Deus Supremo Goblin. Depois disso, o cetro desapareceu completamente. Sem o cetro de Ragnaro, o poder de Platini instantaneamente caiu de volta ao seu nível anterior. Exceto pelo buraco de sangue do tamanho de uma tigela em seu peito, Platini voltou à sua antiga forma. Ele não podia mais rivalizar com o poder de Fei. Agora, muitas rachaduras finas como teias de aranha apareceram no corpo de Platini, e o sangue fluiu para fora, transformando-o em um homem ensanguentado. Droga! Blatter! Seu velho peido! Seu demônio, é você quem tem planejado pelas minhas costas. Eu fui enganado. Platini parecia ter entendido algo neste momento. Depois de acender a última gota de energia em seu corpo, Platini se transformou em um feixe de luz e rugiu, tentando escapar na abertura que o cetro de Ragnaro criou na prisão de luz verde. No entanto, Fei não deixava Platini conseguir o que queria. Acenando com o cetro da criação, Fei lançou um raio de luz prateada aterrorizante. Embora Platini o tenha tocado de leve, ele gritou ao perder todo o seu poder. Bam! Platini caiu do céu e explodiu em espuma de sangue. Uma massa de chamas douradas puras e penetrantes escapou da espuma de sangue, contendo intensas flutuações de energia espiritual. Esta era a energia de núcleo de Platini. Para aquelas existências no reino do Rei Divino, mesmo se virassem pó, sua consciência não desapareceria, e eles ainda poderiam reviver, desde que salvaguardassem suas energias de núcleo. No entanto,
quando em tal estado, esses mestres seriam extremamente frágeis, e eles não poderiam usar nenhuma parte de seus superpoderes. Fei apontou seus dedos, e uma espada de ouro e prata com energia de ordem voou, se transformando em muitas correntes finas e envolvendo essa massa de chamas douradas. A energia central de Platini foi instantaneamente aprisionada. Não, você não pode me tratar assim. As aterrorizadas flutuações de energia espiritual de Platini foram transmitidas através das chamas douradas. Fei puxou essa massa de chamas douradas para sua mão. Vendo os 12 guerreiros divinos que pararam de se mover e ficaram em silêncio devido à destruição do corpo de Platini, especialmente o rosto pálido mais vivo de Pato, Fei não conseguiu conter o espírito assassino em sua mente. Ele zombou e disse: "Por que não posso tratá-lo assim? Você é um canalha. Você ainda quer viver neste mundo? Não, não, me escute. Posso contar tudo o que sei. Posso contar-lhe os segredos sobre o cadáver deste deus Goblin Supremo e como controlá-lo. Posso até te dizer como controlar os goblins e todos os segredos da Santa Igreja. Eu." Platini desabou quase instantaneamente neste momento. Ele não era mais o vice-papa da Santa Igreja que controlava a vida de inúmeras pessoas, e também não era um suzerano que dominava o continente. No momento, este homem só poderia implorar por misericórdia e tentar o seu melhor para sobreviver. Antes de morrer, ele era ainda mais fraco do que um membro comum da Santa Igreja. Platini colocou muitas ofertas atraentes e valiosas na mesa. "Se você não me matar, se você prometer não me matar, posso lhe contar tudo. Posso até servi-lo." Platini implorou: "O continente Azeroth está enfrentando uma catástrofe. Você não pode imaginar o que está acontecendo nesta dimensão. Eu posso te contar." Mais longe, Santo Marcial Continental Maradona pensava consigo mesmo. Ficou claro que ele não se distraiu com o que Platini disse. Em vez disso, ele olhou para a direção em que o cetro de Ragnaro decolou e pensou muito sobre algo. Quase sem hesitação, Fei balançou a cabeça e recusou todas as ofertas. "Platini, você não traiu apenas aqueles crentes fiéis, você também traiu o Santuário do Traje Negro e o continente Azeroth. Eu não vou fazer um acordo com alguém como você. Portanto, desapareça deste mundo." Antes de Fei terminar de falar, ele apertou as mãos e esmagou essa massa de chamas. Então, uma enorme quantidade de energia espiritual apareceu e destruiu a última gota de consciência de Platini neste mundo. Um magnata peso pesado da Santa Igreja desapareceu instantaneamente deste mundo. Foi inacreditável que Platini morreu assim. Assim que a notícia vazasse, todo o continente estremeceria violentamente. Mesmo neste momento, Fei não conseguia acreditar no que acabava de acontecer. Platini é alguém que viveu nas lendas. Esse oponente problemático só lutou comigo uma vez e morreu assim. Eu só matei uma de suas imagens espelho ou sósias. Fei pensou consigo mesmo. No entanto, a massa de chamas de energia do nível do Rei Divino na mão de Fei disse a ele que não havia engano. Exceto por Platini, ninguém poderia ter uma quantidade tão grande de puro poder sagrado. Gradualmente, o imperador refinou essa massa de energia e a sugou para seu grande reino divino. Santo Marcial Continental Maradona observou todo o processo, e suas pálpebras tremeram repetidamente, devorando as energias de núcleo de seus oponentes. É esta a razão por trás da ascensão do Imperador Humano do Norte. Esta é uma técnica secreta terrível. Devorar a energia de núcleo do inimigo e usá-la como sua, isso é inédito. Enquanto ele conseguir matar mestres suficientes, seu reino continuará a aumentar sem limites. As pessoas comuns têm que cultivar diligentemente e enfrentar gargalos e limites, mas ele está livre de todos esses problemas. Isso é uma loucura. Maradona pensou consigo mesmo. Obrigado, Sênior. Sua ajuda é muito apreciada. Depois de devorar a energia de Platini, Fei sorriu e mostrou sua gratidão a Maradona. Ha ha ha. Deve ser eu quem precisa te agradecer.
lutando com Platini, esse canalha, por muitos anos, não pude fazer nada com ele. Hoje, pegando emprestado sua força, esse canalha finalmente encontrou o seu fim. O santo marcial continental falava como um pequeno vadio, o que tornava fácil para os outros se sentirem íntimos e confiarem nele. O que Maradona disse era verdade. Ele lutou contra Platini por muitos anos no escuro e em público, e ele conhecia o verdadeiro eu de Platini. Este último parecia honrado, mas era desprezível. No entanto, o status e a influência de Platini eram grandes, e muitos mestres o seguiram. Embora Maradona fosse o santo marcial continental, ele não podia fazer nada a Platini. Ao longo dos anos, Maradona e Platini tiveram apenas pequenas escaramuças, e Maradona só pôde assistir enquanto a força de Platini ficava mais forte. Desta vez, Maradona fez parceria com o Imperador Humano do Norte em segredo. Eles criaram essa armadilha, e Platini também foi traído por alguém do seu lado. O Imperador Humano do Norte colocou-se em perigo e agiu de acordo, finalmente matando este ambicioso conspirador. A única coisa pela qual Maradona lamentou foi que ele descobriu o cadáver deste Deus Supremo Goblin tarde demais. Do contrário, ele poderia ter impedido esse plano maluco, ajudando centenas de milhões de humanos na região sul a evitar o destino de serem massacrados. A tragédia já aconteceu. Agora que a missão de decapitação foi bem sucedida, Fei e Maradona só tiveram que usar esse ímpeto e eliminar todos os goblins restantes na região sul de Azera, exterminando essa raça violenta. Maradona não poderia fazer isso sozinho. Apenas uma força gigante como o Império da região norte tinha mão de obra, recursos e energia para completar esta missão. Esses 12 guerreiros divinos não estão mais no controle de Platini e são fantoches. Com a poderosa civilização mágica do Império da região norte, acredito que você pode fazer algumas modificações e usá-las. Você pode levar todos eles. Maradona foi gentil e generoso. Fei olhou para esses 12 guerreiros divinos, e que eram todos reis divinos. Ele estaria mentindo se dissesse que não os queria. Estas eram 12 máquinas de batalha de nível de rei divino. Com eles, o Império da região norte poderia dominar instantaneamente o continente. No entanto, Fei balançou a cabeça no final. Essas pessoas eram todos os protetores honrados e leais dos humanos. Antes de morrer, eles usaram suas vidas e almas para proteger os humanos, mostrando a responsabilidade e honra dos guerreiros. Agora, suas almas estão sendo controladas pelo feitiço maligno de Platini. Não posso deixar que continuem a ser máquinas de batalha e não possam descansar em paz após a morte. Ao dizer isso, Fei levantou a mão e disparou 12 rajadas de poder sagrado dourado. Os feixes de luz dourada envolveram os 12 guerreiros divinos, que congelaram no ar, lavando a energia maligna de seus corpos e se livrando da magia negra maligna que os controlava. Além disso, as maldições e complicadas runas mágicas espirituais foram removidas. A superfície de metal semelhante ao mercúrio nesses guerreiros gradualmente se transformou em pedaços e caiu, revelando pedaços de músculos e ossos que foram remendados. Havia tantos componentes que parecia que eram biorobôs. Enquanto eram purificados pela luz dourada, os ossos e músculos escurecidos começaram a retornar às suas cores normais, e uma tonelada de névoa negra jorrou desses 12 corpos gigantes antes de ser dissolvida na luz. Então, massas de luz branca voaram desses guerreiros divinos, liberando uma série de flutuações de energia espiritual enquanto se banhavam na luz dourada. O bondoso e generoso imperador dos humanos. Você libertou nossas almas. Que as estrelas os abençoem. Você será o Lorde do continente. Finalmente estamos livres. Imperador humano, você receberá nossas bênçãos mais puras. As massas de luz branca voaram ao redor de Fei, e as energias fracas se transformaram em muitas faces diferentes. Foram as últimas marcas que esses mestres humanos mortos deixaram neste mundo. Eles estavam agradecendo Fei e oferecendo bênçãos. Fei ficou surpreso ao descobrir que uma tonelada de pura e forte força de fé correu para ele e o engolfou como uma inundação. Meu irmão, nos encontramos de novo. Na frente de Fei, o rosto de Pato apareceu lentamente.
Ele estava quieto, em paz e íntimo. Parecia que a tragédia não aconteceu. Pato sorriu e disse: Desde que caí nas trevas, eu sabia que você, meu querido irmão, me salvaria e deixaria minha alma descansar em paz. Eu não esperei tanto tempo, você fez isso. Ei, você gosta desta novel? Capítulo 1194. Por Luan King. O reverso da situação da região sul. Hoje, Fei teve que se despedir de Pato para sempre. Aquelas cenas em que eles discutiram a verdade do mundo junto com seus outros irmãos surgiram rapidamente na mente de Fei. Irmão, não fique triste por mim. Eu estarei nos braços das estrelas e olhando para você, Milito, Palácio e outros. Estarei vigiando a terra que amo profundamente. A imagem de Pato começou a se dissipar e sua voz sumiu. Bum! 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 Os 12 corpos gigantes dos guerreiros divinos caíram no chão, criando 12 ruídos altos consecutivos. Então, eles se transformaram em cinzas e desapareceram completamente neste mundo. Milhares de mestres humanos morreram para proteger esta terra que amavam. Conforme esses mestres desapareciam, uma enorme quantidade de poder de fé correu para Fei e envolveu-o. Fei teve que abrir seu grande reino divino e permitir que essas ondas maciças de poder fluíssem para ele continuamente. Neste momento, a prisão de luz verde que engolfava este espaço finalmente desapareceu. Então, todo o espaço começou a tremer violentamente. Neste momento, uma série de ruídos aleatórios repentinos soou do coração seco do Deus Supremo Goblin que havia se transformado em uma pedra verde gigante. Todas as leis da natureza neste espaço se tornaram caóticas. Muitos goblins correram para este espaço de muitas entradas ao redor dele. O espaço dentro deste cadáver caiu no caos sem o controle de Platini. O poder que controlava as várias câmaras de incubação neste cadáver desapareceu, e um grande número de goblins que foram criados correram para o lado de fora ou começaram a correr neste espaço de labirinto e matar uns aos outros. Tudo estava uma bagunça. Esses goblins defeituosos eram agressivos e matavam e devoravam uns aos outros. Parecia que esse processo foi intensificado. Goblins cada vez mais poderosos foram criados. Fei, Helena e Maradona eram humanos. Como membros de uma raça invasora, eles foram atacados por esses goblins repetidamente. Havia até alguns reis divinos goblins na mistura. Esses goblins eram todos cartas escondidas que Platini não conseguiu mostrar. Dentro do cadáver deste Deus Supremo Goblin, Platini criou muitos goblins poderosos. Incluindo os reis divinos goblins que Fei matou antes, havia mais de uma dúzia de reis divinos goblins. Eles devem ter sido criados por Platini para um propósito específico, talvez eles estivessem relacionados ao plano de Platini de se tornar um Deus Supremo. Agora, tudo estava sem sentido. Sem Platini, Fei não precisou esconder sua força. Ele mostrou seu poder e rapidamente matou todos os mestres goblins neste espaço. Uma tonelada de energias de núcleo pura foi refinada pelas energias de ordem das espadas de ouro e prata de Fei e foi sugada para o grande reino divino. Por outro lado, Maradona assistiu a isso e ficou apavorado novamente. Esse método de adquirir grandes quantidades de energia era assustador. Fei tentou destruir diretamente este espaço dentro do cadáver deste Deus Supremo Goblin, mas logo falhou. Mesmo que tenha morrido há vários anos, e o cadáver já secado, os ossos e fibras musculares de um Deus Supremo não eram algo que Fei pudesse destruir. Embora o reino do Rei Divino estivesse bem abaixo do reino dos deuses supremos, a diferença de força estava além das palavras. Foi por isso que Platini decidiu deixar os goblins eliminarem todas as criaturas da região sul para que ele se tornasse um Deus Supremo. Com a morte de Platini, muitas coisas se tornaram mistérios. Pelo menos por enquanto, Fei não conseguiu decifrar os segredos deste cadáver. Mesmo que Fei pudesse ficar aqui e matar todos os goblins que estavam sendo criados, ele não sabia quanto tempo levaria para esgotar este cadáver de toda a sua energia.
Deixe-me pensar em uma maneira. Maradona balançou a cabeça e disse: caso contrário, este cadáver continuará a criar mais goblins. Com mais e mais mestres goblins, talvez todo o continente seja ocupado por essas criaturas violentas. Está bem. Fei acenou com a cabeça e colocou um dos braços em volta da cintura de Helena. Então, ele convocou o trono da criação e saltou sobre ele com Helena, deixando este lugar com a habilidade de viajar no espaço do trono. Em cerca de 4 dias, a situação no continente Azeroth mudou drasticamente. Sob a instigação da Santa Igreja, os antigos impérios da região leste, como Sunderland e Everton, declararam guerra contra o império da região norte. Já enviaram muitas tropas ao Estreito de Nápoles, preparando-se para a guerra. Ao mesmo tempo, uma grande guerra interna entre humanos ocorreu dentro da cidade de Alliance, uma das duas últimas cidades humanas remanescentes na região sul. Foi ouvido que as tropas da Santa Igreja de repente começaram a matar as forças na cidade que não estavam dispostas a ouvir seus comandos. Os nobres e a família real do Império de Munique que estavam descontentes com o comportamento dominante da Santa Igreja na cidade estavam sendo executados pelas tropas da Santa Igreja lideradas por Rosário. A cidade inteira foi engolfada pelo terror branco, pessoas estavam sendo executadas na cruz de fogo pela Santa Igreja o tempo todo. Além disso, algumas pessoas afirmaram que o vice-papa Platini fez aparições na cidade de Alliance. Portanto, a maioria das forças humanas teve que suportar tudo isso e ser intimidada pela Santa Igreja. Porém, no terceiro dia, a situação dentro da cidade de Alliance mudou. Os mestres do Império da região norte que de alguma forma entraram na cidade começaram a atacar furtivamente as forças da Santa Igreja, Barcelona e Juventus. Os hábeis assassinos do Palácio das Trevas, a organização assassina do Império da região norte, silenciosamente tirou a vida de mais de 40% dos mestres da Santa Igreja na cidade. Azel Bank, o mestre no ponto 1 do Palácio das Trevas, apareceu e matou os mestres em nível de Deus da Santa Igreja, como o Rosário, esmagando completamente a confiança das três forças. Em termos de mestres de primeira linha, o Império da região norte, que estava bem preparado, estava em vantagem. Exceto pelos assassinos do Palácio das Trevas e mais de 100 almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata, 8 dos 12 Cavaleiros de Ouro do Império da região norte que haviam desaparecido por um longo tempo se mostraram. Suas forças dispararam e entraram no reino semideus. Junto com sua armadura dourada, eles eram deuses imparáveis. Durante isso, o lendário vice-papa Platini não apareceu. Esta foi uma das principais razões pelas quais a Santa Igreja foi derrotada na cidade de Alliance. Os espiões do Império da região norte apareceram de repente na cidade e começaram a espalhar a notícia de que Platini foi morto pelo imperador humano do norte Alexander. No início, os membros da Santa Igreja não levavam isso a sério. Eles esperavam que este lendário guerreiro gênio da Santa Igreja aparecesse e virasse o jogo. No entanto, enquanto os deuses da Santa Igreja morreram um após o outro, Platini ainda não apareceu. Essas declarações que eles consideraram como rumores destruíram completamente suas esperanças. Sob tal impulso, as forças humanas que foram suprimidas pela Santa Igreja começaram a pular do navio e ficar com o Império da região norte. Em apenas uma noite, a cidade de Alliance, que a Santa Igreja administrou por meio mês, transferiu a propriedade. Todo o continente ficou chocado. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1195. Por Luan King. A corrupção da Santa Igreja. A mudança de propriedade da cidade de Alliance teve um impacto incomensurável na situação do continente. Na região sul, a Santa Igreja e o Império da região norte se enfrentaram. Muitas pessoas viram esta como a primeira batalha oficial entre essas duas forças gigantes no continente, e esperavam que durasse muito tempo. Especialmente com a aparição do Imperador Humano do Norte e do Vice-Papa Platini, a agitação em torno desse assunto atingiu o clímax.
Houve rumores de que Platini veio para a região sul com muitos mestres da Santa Igreja e cartas escondidas para emboscar e matar o Imperador Humano do Norte. No entanto, na Batalha da cidade de Alliance, todos os mestres conhecidos da Santa Igreja foram mortos, mas Platini não se mostrou. Embora os rumores afirmassem que Platini estava morto, e eles foram espalhados na cidade de Alliance, desmoralizando as tropas da Santa Igreja, muitas pessoas acreditavam que Platini não estava morto. Além disso, uma vez que o Imperador Humano do Norte não apareceu, as pessoas queriam acreditar que a batalha entre essas duas pessoas ilustres não havia acabado, e eles não apareceram devido ao fato de que estavam em um impasse. As pessoas se perguntavam onde ficava esse campo de batalha entre os dois e esperaram pelo resultado da batalha. Até certo ponto, a mudança de propriedade da cidade de Alliance não foi tão significativa. O que realmente determinaria o destino da região sul seria a batalha entre o Imperador Humano do Norte e o Vice-Papa Platini. Um rei divino poderia bloquear milhões e milhões de soldados de elite. Enquanto a maioria das pessoas estava olhando para a região sul, mudanças chocantes ocorreram no Estreito de Nápoles, a fronteira entre a região norte e a região central, bem como o campo de batalha entre o Império Regional do Norte e a Santa Igreja. Ninguém esperava isso. Os pouco mais de uma dúzia de impérios antigos da região leste, como Sunderland e Everton, de repente mudaram de lado. As tropas de elite desses impérios chegaram ao Estreito de Nápoles um dia atrás e declararam que nunca fariam as pazes com o Império da região norte. No entanto, eles repentinamente atacaram as tropas da Santa Igreja, Barcelona e Juventus. Esta foi claramente uma armadilha armada pelo Império da região norte. A Santa Igreja e seus dois impérios afiliados não previram isso de forma alguma. Eles foram pegos de surpresa. Sob o ataque conjunto das tropas do Império da região norte e das tropas da Aliança da região leste, eles perderam milhões de soldados e tiveram que recuar dezenas de milhares de quilômetros. Nesta batalha, a Legião dos Cavaleiros da Execução Divina, que antes era invencível, foi esmagada. O comandante da legião Atkinson, de cabelos prateados e olhos cinzentos, foi cravado no chão pelo Leão Dourado Lampard, morrendo na batalha. Cerca de 10.000 cavaleiros da execução divina morreram na batalha, e mais de 50.000 soldados foram capturados. A legião foi destruída e obliterada. Ao mesmo tempo, o comandante-chefe Quagliarella da Juventus também morreu na linha de frente. O comandante Piquet, de Barcelona, ficou gravemente ferido e desmaiou, e seus subordinados arriscaram a vida e o arrastaram para fora. Não se sabia se ele ainda estava vivo ou não. Após esta batalha, o Império da região norte assumiu o controle total do Estreito de Nápoles, e seu alcance se estendeu para a região central. Então, ele desencadeou uma série de ataques, e a Santa Igreja, Barcelona e Juventus não conseguiram se defender. Em apenas 4 dias, uma grande extensão de terra na região central foi perdida para o Império da região norte, e mais da metade do território do antigo Império Inter de Milão foi reivindicado. O Império da região norte venceu a batalha lindamente. O cerne da vitória foi a mudança repentina de atitude das tropas da Aliança da região leste. Sob as acusações de algumas pessoas do lado da Santa Igreja, as tropas da Aliança da região leste revelaram a verdade ao continente. Pessoas como Johnson e Fellaini, que a Santa Igreja disse terem sido mortos pelo Império da região norte, apareceram de repente e eles esclareceram o que havia acontecido com eles. Eles afirmaram que, na realidade, foi a Santa Igreja que tentou matá-los, e o Império da região norte, que foi o assassino na história da Santa Igreja, foi o Salvador que os tirou da morte. Com evidências físicas e testemunhas, todos os mistérios foram resolvidos. Todo o continente ficou chocado. Ninguém esperava que a Santa Igreja que promovia generosidade, justiça e retidão fosse tão desprezível. Ela se apresentava como a representante dos deuses, mas era tão cruel. A denúncia pegou a Santa Igreja de surpresa. Por um momento, todas as forças no continente acusaram a Santa Igreja de transgressões e ela sofreu uma tonelada de pressão.
Sob instigações intencionais e não intencionais de algumas forças, houve muitos casos em que as pessoas destruíram as igrejas e expulsaram membros da Santa Igreja da região leste, oeste e norte. Os sacerdotes que antes eram bem recebidos por civis de baixo escalão eram odiados, e os cavaleiros divinos que eram admirados por muitos jovens de sangue quente e passionais foram empurrados para fora de seus pedestais. Em comparação, a fama e a reputação do Império da região norte e do Imperador Humano do Norte continuaram a crescer. Uma mudança tão grande bagunçou completamente a dinâmica de poder no continente. Com o passar do tempo, o resultado da batalha entre o Imperador Humano do Norte e o vice-papa Platini, que muitas pessoas esperavam ouvir, ainda não foi oficialmente anunciado. Ninguém em público sabia para onde foram esses dois figurões que poderiam mudar o destino do continente. Parecia que eles desapareceram. Surpreendendo a maioria das pessoas, a Santa Igreja tentou limpar seu nome e transferir a culpa no início, mas gradualmente desistiu disso. Em vez de contra-atacar agressivamente o Império da região norte, a Santa Igreja começou a recuar e apertar sua influência atual e controle de seus territórios. Logo, muitos rumores apareceram. Foi ouvido que conflitos internos eclodiram dentro da Santa Igreja, e muitos santuários lutaram entre si para obter mais poder. As lutas ocorriam na sede da Santa Igreja, na ilha de Sicília, e sangue formavam rios. Essas reviravoltas surpreenderam muitas pessoas. Ninguém esperava que essa força gigante que dominou o continente por mais de 1000 anos se decomporia em tamanha velocidade. Sob a pressão do Império da região norte, a nova estrela em ascensão, a Santa Igreja começou a entrar em colapso e desvanecer. Durante este tempo, o Império da região norte gradualmente parou todas as suas operações militares contra a Santa Igreja. A região sul de Azeroth se tornou o foco do Império da região norte. Com o passar do tempo, muitas tropas do Império da região norte se moveram para a região sul e lutaram contra os Goblins, obtendo a vantagem. Depois de organizar alguns contra-ataques ameaçadores, os Goblins entraram em um impulso de queda imparável. Além disso, por alguma razão desconhecida, a população de Goblins gradualmente parou de aumentar. Quando a guerra atingiu a marca de 3 meses, o número de goblins começou a diminuir e o orgulhoso ataque de mar de goblins dessas criaturas assassinas parou de ser eficaz. Com a ajuda adicional dos poderosos impérios da região leste, a situação na região sul começou a parecer boa para os humanos. Os goblins foram derrotados repetidamente e tiveram que recuar e perder seus territórios. No final, dezenas de milhões de goblins foram empurrados de volta para o Planalto, que era o ponto mais ao sul do continente. Ei, você gosta desta novela? Hail the King, capítulo 1196. O período de mudança chocante. Depois de matar Platini, Fei não se mostrou no continente. Ele nem mesmo apareceu na cidade de Duna para criar a ilusão de que ainda estava lutando com Platini e não podia fazer mais nada. Foi assim que as forças da Santa Igreja na cidade de Alien se enganaram, e o Império da região norte reivindicou a cidade em pouco tempo. Pessoas como Johnson, que Fei salvou antes, eram cartas ocultas e criaram um grande impacto. Johnson e outros mestres supremos da região leste se esconderam na floresta nas montanhas de Ruá com suas tropas. Com o poder divino de Fei ao redor deles para alcançar a furtividade perfeita, os goblins não foram capazes de descobri-los e relatar para Platini e seus capangas. Quando as tropas expedicionárias de impérios como Everton e Sunderland chegaram ao Estreito de Nápoles, mestres supremos, incluindo Johnson e Fellaini, entraram sorrateiramente nos acampamentos e relataram a situação às várias tropas, facilmente fazendo os impérios mudarem de atitude e pular do navio. Com a ajuda das forças de aliança da região leste, o estrategista Ian criou uma série de planos delicados, permitindo ao Império da região norte atacar a fraqueza da Santa Igreja e obter a vitória. Usando o ímpeto vitorioso, o Império da região norte assumiu o controle do Estreito de Nápoles e até mesmo contra-invadiu a região central. Em 2 batalhas consecutivas, o Império da região norte venceu com estilo e elegância. Neste momento,
Muitas pessoas ainda aguardavam o resultado da batalha entre o Imperador Humano do Norte e o Vice-Papa Platini. Eles não tinham ideia de que este lendário Vice-Papa da Santa Igreja havia morrido cerca de um mês atrás. No último mês ou assim, Fei ficou no palácio do Rei Divino na Cidade do Céu, tentando digerir o fruto da batalha. A maior recompensa que Fei obteve foi o puro poder sagrado que pertencia a Platini. O poder que estava perto do pico de nível 8 do reino do Rei Divino era insano. Em termos de qualidade e quantidade, esta foi a melhor energia que Fei absorveu desde que obteve o controle do grande reino divino e do cetro da criação. Com o grande reino divino e o cetro da criação, Fei sentiu que obteve uma das técnicas famosas nos romances wuxia tradicionais chamada técnica de sucção de estrelas. Aproveitando a força de cultivo de seus oponentes, Fei poderia obter uma quantidade infinita de energia. Foi um atalho extremamente eficiente. Depois de passar um mês inteiro, Fei finalmente refinou e absorveu completamente o poder de Platini, fundindo com o grande reino divino. Neste momento, o grau de fusão de Fei com o grande reino divino atingiu mais de 50%. Em termos de força de combate individual, ele estava além do nível 9 do reino do Rei Divino. Ele estava se aproximando do reino do Rei Divino, de nível 10, de nível superior. Foi um salto inimaginável. Mais importante, este não foi o fim do cultivo para Fei. Depois de matar Platini, Fei também destruiu mais de 20 reis divinos goblins no reino Goblin, sugando suas energias de núcleo para o grande reino divino. Agora mesmo, suas energias centrais estavam pairando no céu do grande reino divino como muitos sóis penetrantes. Embora essas massas de energias de núcleo não fossem tão abundantes e puras como as de Platini, elas eram energias de núcleo de nível rei divino, afinal. Elas eram recursos preciosos aos olhos de Fei. Depois de mais um mês, Fei refinou e devorou essas mais de 20 massas de energias de núcleo dos reis divinos goblins. Agora, o grau de fusão de Fei com o grande reino divino atingiu 56%, quase atingindo o máximo nível 10 do reino do Rei Divino. Contanto que o imperador pudesse dar mais um passo adiante, ele alcançaria o nível 10 do reino do Rei Divino, o que significa que um de seus pés estaria dentro do reino dos deuses supremos. Depois de absorver essas massas de energias de núcleo, Fei não se apressou e encerrou seu cultivo. O imperador começou a consumir a enorme quantidade de poder de fé que estava vindo para ele de todo o continente. Ao transformar o poder da fé, ele fortaleceu o alicerce entre ele e o grande reino divino. Ao mesmo tempo, ele estudou o livro A Espada do Rei Demônio, tentando compreender completamente todas as técnicas e habilidades antes de criar o caminho marcial e caminho do guerreiro exclusivos para si mesmo. Conforme a fama do Império da região norte cresceu, a reputação de Fei no continente atingiu um nível inimaginável. Nesta era cheia de tragédias e catástrofes, cada vez mais civis passaram a acreditar em Fei. Além disso, Fei herdou uma tonelada de poder de fé de Pato e outros mestres que se tornaram aqueles 12 guerreiros divinos e depois que ele os purificou. Agora, Fei estava envolto em um poder infinito de fé o tempo todo. O bom é que o poder da fé era invisível e intangível, e outras pessoas não podiam detectá-lo. Caso contrário, Fei não poderia ir a lugar nenhum. Ao mesmo tempo, como rumores afirmavam que conflitos internos estavam ocorrendo na sede da Santa Igreja, Fei ordenou que o Império da região norte parasse de atacá-la. A profecia sobre a destruição do mundo vinha pesando na mente de Fei há muito tempo. Na verdade, os goblins e a Santa Igreja não eram os inimigos mais terríveis aos olhos de Fei. Os verdadeiros inimigos eram aqueles demônios destruidores do mundo que dormiam em algum lugar. As lendas e profecias diziam que esses demônios tratavam o continente Azeroth como uma fazenda e um terreno de caça. Era difícil dizer quando esses demônios iriam acordar. A última era mítica foi destruída por esses forasteiros, e a era humana provavelmente não poderia escapar do mesmo destino trágico. Com este fator externo presente, Fei não queria uma guerra interna total entre os humanos. Embora a Santa Igreja estivesse em desvantagem, ela ainda era poderosa com muitas cartas ocultas. Como diz o ditado, um camelo morrendo de fome é ainda maior que um cavalo.
Se o Império da Região Norte quisesse destruir essa força gigante, eles teriam que pagar um preço exorbitante. No final, o Império da Região Norte seria enfraquecido após a guerra, e a força geral dos humanos seria muito reduzida, incapaz de se defender contra os demônios de outra dimensão que estavam se escondendo no escuro e olhando para Azeroth com olhos de predador. Portanto, quando se espalhou a notícia dos conflitos internos na Santa Igreja, Fei interrompeu todas as operações militares contra ela. Ele não queria pressionar muito a Santa Igreja e fazer com que as forças internas fragmentadas se unissem novamente. O melhor cenário seria uma nova força superando os santuários mais antigos da Santa Igreja. Dessa forma, o Império da Região Norte poderia negociar com a Santa Igreja. Fei sentou-se em seu palácio divino e observou a situação no continente se desenvolver ainda mais. Assim, cerca de meio ano se passou sem muita coisa acontecendo. Neste semestre, os goblins da região sul foram finalmente eliminados. Essas criaturas assassinas foram mortas por humanos furiosos. Os mais de 100 milhões de goblins foram forçados a pular no Mar da Névoa ao sul da região sul, sendo mortos e transformados em pó. A única desvantagem era que as tropas humanas não descobriram o lendário Reino dos Goblins, então eles não podiam ter certeza se mais goblins estavam escondidos lá. A região sul voltou ao abraço dos humanos. O Império da Região Norte assumiu a posição de liderança nesta operação, e os 10 Cavaleiros de Ouro incluindo Robin, Drogba, Percy, Oleg, Desleir e Jesse mostraram sua força como semideuses e se estabeleceram como mestres supremos. Antes disso, eles foram trancados dentro da Cidade do Céu por Fei por um ano inteiro. Com o impulso místico vindo desta cidade milagrosa e outros métodos de apoio, eles foram capazes de realizar muitas descobertas e experimentar muitos aumentos em sua força. Agora, eles eram dignos do título, os guerreiros dourados mais poderosos sob o comando do Imperador Humano do Norte. Todos os esforços e energia que Fei despejou neles não foram desperdiçados. Exceto pelo rei Elfaquinfeev, que ainda estava escondido no escuro, os outros 11 Cavaleiros de Ouro se tornaram mestres supremos que estavam sob os holofotes. A região sul foi redividida. O Império da Região Norte obteve o maior número de benefícios. Então, os outros impérios e forças como o Clã Elfo e a Aliança Anão Gnomo que ajudaram na guerra contra os Goblins foram todos recompensados. Claro, a Santa Igreja, Juventus e Barcelona não foram incluídos. Tudo parecia estar caminhando em uma direção positiva. Parecia que os humanos que vivenciaram uma catástrofe massiva que exterminou a raça passaram por tempos difíceis. Nesse momento, uma notícia chocante chegou da ilha de Sicília, sede da Santa Igreja. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1197. Por Luant, o encontro do século. De repente, surgiram notícias no continente. As histórias das autoridades afirmam que o vice-papa Platini da Santa Igreja morreu na batalha contra o Imperador Humano do Norte há cerca de 3 a 4 meses. O mundo ficou chocado com esta notícia. No início, algumas pessoas ainda duvidavam disso. Porém, com as muitas evidências e o desaparecimento de Platini, as pessoas começaram a aceitar essa notícia. Então, o santo marcial continental Maradona, que sempre foi misterioso e invisível, fez uma rara aparição, confirmando a validade desta notícia. Além disso, ele revelou outra verdade terrível que as pessoas não podiam imaginar. A catástrofe causada pelos goblins na região sul foi criada pelo vice-papa que havia caído. Como uma pequena pedra que atingiu a superfície calma de um lago, essa notícia criou muitas ondas e discussões. Essas notícias eram inéditas. Os goblins apareceram por mais de um ano e quase mataram todos os humanos na região sul, cometendo pecados imperdoáveis. Agora, as pessoas souberam que o vice-papa da Santa Igreja, que deveria representar a justiça e a honra, estava por trás de tudo isso. Se esta notícia não viesse de uma figura respeitável e influente como Maradona, ninguém acreditaria. Desta vez, Maradona forneceu a todos evidências concretas, um cristal divino que registrou tudo sobre o reino dos goblins e a batalha entre o Imperador Humano do Norte e Platini.
As figuras influentes de várias forças humanas puderam ver e confirmaram que não era falso. No final, os vários impérios se uniram e revelaram a informação a todos os humanos do continente. Por um momento, a Santa Igreja que costumava representar a justiça foi se tornando demonizada. A fé foi destruída. Muitas igrejas foram destruídas e muitos membros da Santa Igreja foram expulsos por muitos impérios. Todo o continente foi dominado pela voz que denunciava a Santa Igreja, e parecia que todas as outras forças humanas estavam tentando derrubar o muro chamado Santa Igreja. Em comparação, o imperador humano do norte era visto como o santo imperador que salvou todos os humanos na região sul. Sua força incomparável e sua imagem justa fizeram dele o novo ídolo para muitas pessoas. Os princípios e códigos de conduta do Santuário do Traje Negro, do Império da Região Norte começaram a se espalhar no continente de uma maneira imparável. Agora havia um vácuo de fé com a denúncia contra a Santa Igreja, e o Santuário do Traje Negro, que era apoiado pelo Imperador Humano do Norte rapidamente se espalhou por muitos lugares. Mais e mais pessoas, incluindo nobres e civis, começaram a se aliar ao Império da Região Norte. Com tantas pessoas acreditando nos princípios e códigos de conduta do Santuário do Traje Negro, Fei recebia uma tonelada de poder de fé sem parar. Diante de uma situação sem precedentes, a Santa Igreja não tentou explicar nada e nem contra-atacou, o que foi surpreendente para muitos. Olhando de fora, parecia que a Santa Igreja ainda estava passando por conflitos internos e não podia se incomodar com essas coisas acontecendo do lado de fora. Sob tal atmosfera, outro mês passou rapidamente. A região sul que foi recuperada era pobre e empobrecida após o abuso e a excessiva exploração dos gobres. No entanto, uma tonelada de terra sem dono atraiu muitas pessoas. O Império da Região Norte e muitos outros impérios e forças que tinham novos territórios na região sul traçaram muitas políticas populacionais criativas e de mente aberta e implementaram vários incentivos e recompensas, permitindo que a região sul recuperasse rapidamente parte de sua vitalidade. Neste momento, a silenciosa Santa Igreja de repente fez um anúncio surpreendente para o mundo exterior. O Papa da Santa Igreja anunciou a todo o continente que estava convidando o imperador humano do norte para um encontro na antiga capital do Inter de Milão, a cidade de San Siro. O encontro seria sobre a relação entre o Império da Região Norte e a Santa Igreja, e o santo marcial continental Maradona foi convidado como testemunha. Esta notícia atraiu instantaneamente a atenção de várias pessoas. O encontro entre o Papa da Santa Igreja e o Imperador Humano do Norte. Esta força autoritária que dominou o continente por mais de 1000 anos está finalmente reconhecendo o Império da Região Norte como um oponente em seu nível. Isso significa que o continente vai entrar na era em que essas duas forças se enfrentam. Muitas pessoas pensaram consigo mesmas e esperaram pelas respostas do Imperador Humano do Norte Alexander e do Santo Marcial Continental Maradona. Enquanto o Império da Região Norte e a Santa Igreja decidissem encerrar o confronto intenso, talvez o continente pudesse entrar em uma nova era de relativa paz. As pessoas não esperaram muito. 3 dias depois, o imperador humano do norte respondeu: Eu chegarei na reunião na cidade de San Siro no horário. O santo marcial continental Maradona respondeu quase ao mesmo tempo e concordou em aparecer. O tempo passou rapidamente. Todo o continente aguardava com expectativa o resultado desta reunião. Se essa reunião fosse por água abaixo, todos enfrentariam o caos sem fim e as chamas da guerra. A cidade de San Siro estava localizada na região central e a cerca de 100.000 quilômetros do Estreito de Nápoles. Esta cidade esteve no centro da batalha entre o Império da Região Norte e a Santa Igreja. Tanto a Legião de Cavalaria Mista sob a liderança do Leão Dourado Lampard quanto a Legião de Cruzados da Santa Igreja não conseguiram obter o controle desta cidade em pouco tempo. Esta era uma cidade gigante que ainda era neutra, então era perfeita para o encontro entre esses dois figurões mais influentes. Antes do dia da reunião, ambos os lados fizeram muitos preparativos. Exceto pelo envio de mestres à cidade de San Siro para inspecionar os terrenos e se certificar de que não houvesse armadilhas, os espiões e oficiais de inteligência das duas partes também lutaram entre si no escuro. No entanto, eles mantiveram autocontrole suficiente e não causaram grandes conflitos. Além disso,
as duas forças colocaram milhões de soldados fora da cidade de San Siro e enviaram muitos mestres, olhando uns para os outros com hostilidade. Muitas pessoas estavam esperando e prevendo o resultado. Num piscar de olhos, foi o dia da reunião. Por 1000 anos, o continente Azeroth nunca foi tão intenso. Por 1000 anos, as 5 regiões de Azeroth nunca foram tão pacíficas. Com exceção dos mestres do Império da região norte e da Santa Igreja, muitos mestres de outras forças correram e voaram no céu acima da cidade de San Siro. Eles estavam furtivos e observavam de perto como as coisas iam. O sol nasceu do leste e subiu mais e mais alto no céu. O tempo estava passando lentamente como uma tartaruga em movimento. A gigante cidade de San Siro atraiu toda a atenção do continente Azeroth. Enquanto várias pessoas faziam a contagem regressiva, finalmente era meio-dia. Ao sudoeste da cidade de San Siro, uma ondulação transparente gigante apareceu. Parecia que aquela parte do céu estava desabando. Instantaneamente, o espaço parecia ter se transformado em um oceano turbulento, e um pequeno palácio flutuante lentamente apareceu nas ondas. Uma onda de poder sagrado poderoso e indescritível encheu instantaneamente o espaço, engolfando uma grande área como um sol radiante. O povo da Santa Igreja. O Palácio Divino Voador da Santa Igreja. Disse que é o dispositivo especial de viagem do Papa e não era visto em público há centenas de anos. Infelizmente, não podemos ver o Papa agora. Os mestres da Santa Igreja estão em movimento. Eu me pergunto em que nível está o Papa Blatter. Ele pode rivalizar com o Imperador Humano do Norte. Não seja impaciente. Saberemos se continuarmos assistindo. O Imperador Humano do Norte e o Santo Marcial Continental estão prestes a aparecer também. Os mestres que estavam furtivos no céu conversavam entre si. Na realidade, eles não precisavam mais ficar furtivos. Todos esses mestres se mostraram e se entreolharam de longe. Nenhum deles queria perder este grande encontro que ficaria registrado nos livros de história com certeza. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1198. O encontro do século 2. Enquanto esses mestres conversavam entre si, um raio de poder místico apareceu de repente sobre a cidade de San Siro. Como uma faca, este poder cortou um terço do poder sagrado que o Palácio Divino Voador da Santa Igreja estava emitindo. Uma massa de chamas apareceu do outro lado do céu, e uma figura podia ser vista vagamente dentro dela. Muitas pessoas na área ficaram chocadas. Essa figura era o Santo Marcial Continental Maradona, que tinha sido extremamente misterioso nos últimos 1000 anos. Os mestres que estavam observando no céu começaram a conversar novamente. O Santo Marcial Continental finalmente apareceu. Infelizmente, não consigo vê-lo com clareza. Nos últimos 1000 anos, ele é o ser humano mais poderoso sob as estrelas. Ele é o homem mais poderoso do mundo, sem dúvida. A única figura que nunca tem medo da Santa Igreja, e a Santa Igreja não pode fazer nada a respeito. Agora, sob a luz do Imperador Humano do Norte, o Santo Marcial Continental ainda será o mais poderoso. É difícil dizer. O Imperador Humano do Norte até matou Platini. Quem sabe em que reino ele está? Os mais jovens são mais assustadores. De que lado você acha que o Santo Marcial Continental vai ficar? Por que você está perguntando? Com o Imperador Humano do Norte, com certeza. O Santo Marcial Continental expôs o escândalo envolvendo o vice-papa Platini, e ele ainda tinha o cristal Divi que continha os últimos momentos de Platini. É claro que o Santo Marcial Continental e o Imperador Humano do Norte têm relações secretas. Isso não é certo. Se o Santo Marcial Continental estivesse ao lado do Império da Região Norte, o Papa Blatter o convidaria aqui como testemunha. O Papa é estúpido. Se o Imperador Humano do Norte e o Santo Marcial Continental trabalharem juntos, talvez eles possam até matar o Papa hoje. As pessoas conversaram e tiveram suas próprias opiniões, fazendo muitas suposições. Se esses mestres estivessem em qualquer outro lugar, eles seriam existências divinas,
sabendo muitos segredos que eram misteriosos para os outros. Porém, hoje, eles não eram diferentes das mulheres que gostam de fofocar nos mercados de alimentos. Eles eram apenas espectadores comuns desta vez. Enquanto eles conversavam, uma enorme sombra apareceu de repente a nordeste da cidade de San Siro. Uma série de ondulações apareceu no céu, parecendo como se uma cortina invisível fosse lentamente aberta. No próximo segundo, uma gigantesca e magnífica cidade divina que deveria existir apenas em lendas apareceu no céu vazio. Ela lentamente revelou sua forma graciosa com estilo. Esta era uma grande cidade que não poderia ser descrita com palavras. Todos os elogios e comentários seriam sem sentido para esta cidade. Quando esta cidade gigante lentamente mudou de invisível para visível, todos ficaram tão atordoados que suas mentes ficaram em branco por vários segundos, incluindo os milhões de soldados que estavam estacionados ao redor da cidade de San Siro em ambos os lados, os mestres que estavam observando este momento histórico, e os mestres da Santa Igreja no céu. Esta era uma cidade assustadora. Não deveria existir no mundo mortal. Comparado a esta cidade gigante de prata, o Palácio Divino Voador da Santa Igreja parecia um brinquedo para crianças. O Palácio Divino Voador, que era um grande tesouro, parecia lixo neste momento. Os rostos orgulhosos e arrogantes dos soldados e mestres da Santa Igreja instantaneamente ficaram feios. Esta é a lendária Cidade do Céu. A lenda é real. O Imperador Humano do Norte obteve Cidade do Céu, e agora é sua cidade real. Não admira que sua força seja doentiamente poderosa. Ele colocou as mãos neste tesouro. Dizem que o Santo Marcial Continental entrou nesta cidade uma vez, quando era jovem, e se tornou uma lenda de 1000 anos. O Imperador Humano do Norte obteve esta cidade. Será que o Império da região Norte é bajulado pelas divindades? E pode unir todo o continente? Após um breve momento de silêncio, os mestres que observavam em segredo foram estimulados e conversaram como pardais com esteroides. A aparição do Imperador Humano do Norte foi chocante demais. Ele esmagou completamente a Santa Igreja em termos de apelo visual, eles nem estavam no mesmo nível. Sob o olhar de todos, um raio de luz prateada voou lentamente para fora da cidade do céu, transformando-se de um pequeno ponto em um grande objeto. Quando se levantou no céu acima da cidade de San Siro, as pessoas viram que se tratava de um trono de prata gigante. Foi moldado a partir de um material lendário, e as imagens de mitos e lendas foram gravadas nele enquanto estátuas divinas ficavam ao redor dele. Além disso, 2 cavaleiros de ouro estavam ao lado da escada abaixo do trono de prata. Um deles era o Leão Dourado Lampard, cujo nome foi ouvido em todo o continente depois que ele derrotou a Legião de Cavaleiro da Execução Divina. A outra pessoa era Torres, um jovem arqueiro bonito. Ele estava carregando um laço dourado nas costas, e seus longos cabelos loiros esvoaçavam ao vento. No entanto, esses 2 impressionantes cavaleiros de ouro não conseguiram roubar a luz do belo jovem que estava sentado no trono de prata. Seu longo cabelo preto parecia uma cachoeira, e seu manto branco era puro como a neve. Ele era o Imperador Humano do Norte Alexander. Ele viveu como uma lenda desde os 18 anos, e ele era o Lorde do Império da Região Norte, governante da Região Norte, e alguém que poderia mudar o destino do continente. Apareceram todos os protagonistas deste encontro dos 3 lados que mudariam o destino do continente. Todos fecharam a boca inconscientemente. Todas as conversas desapareceram. Esta foi uma cena estranha. Parecia que todos perderam a coragem de falar neste momento. Eu estou aqui agora. Papa, mostre-se. Essa voz era clara e ecoou lentamente na área. Continha uma dignidade inquestionável e chamava diretamente o Papa, fazendo estremecer o coração de outras pessoas. Do outro lado, o Palácio Divino Voador da Santa Igreja lentamente flutuou, e uma figura saiu pelo portão do palácio. Ele estava usando uma máscara dourada e um manto branco divino, e ele estava segurando um cetro de ouro. Este homem caminhou no céu como se estivesse caminhando em terra e logo estava a cerca de 100 metros do Imperador Humano do Norte. Esse homem é o Papa Blatter.
o atual governante da Santa Igreja. Esta foi a primeira vez que muitas pessoas, além dos altos oficiais da Santa Igreja, viram o Papa. Embora seu rosto estivesse coberto pela máscara dourada, sua aparência revelava informações suficientes. Ele não era um homem musculoso. Na verdade, ele parecia um pouco magro, como uma pessoa comum. No entanto, o longo cabelo branco esvoaçante atrás da máscara parecia tentar provar aos outros que o rosto por trás da máscara era bastante velho. Este homem não tinha o temperamento heróico dominante que muitas pessoas imaginaram. Além disso, este homem não parecia ter um poder terrível que pudesse destruir o mundo. Este Papa fez os outros sentirem que ele era apenas um mestre comum, um ancião comum. A atmosfera de repente tornou-se um pouco lenta neste momento. Os três personagens principais da reunião de hoje estavam acima da cidade de San Siro, mas nenhum deles falou. Nessa atmosfera silenciosa e sufocante, eles se observaram. Outros não conseguiam adivinhar o que esses três homens, que eram as figuras mais poderosas e influentes do continente, estavam pensando. As pessoas pareciam ser capazes de ouvir seus próprios batimentos cardíacos neste silêncio mortal. Parecia que todo o continente parou de respirar e parou seus pulsos neste segundo. Alexander. Soou como um suspiro. Finalmente, o iniciador deste encontro, o Papa da Santa Igreja, finalmente quebrou o silêncio. Sua voz deu aos outros um sentimento antigo, assim como seu cabelo branco. Sua voz soou claramente nos ouvidos de todos em um raio de centenas de quilômetros. Para ser honesto, é difícil acreditar que um dia encontraria e conversaria com um jovem como este. Fez sorriu e se levantou do trono da criação. Então, ele respondeu, o que? Depois de se acostumar com os outros se ajoelhando e rastejando diante de você, você não está mais acostumado a ficar de pé e falar com os outros. Jovem, posso ouvir a zombaria e o desagrado em sua voz. O Papa estava calmo. Posso interpretar que sua impressão da Santa Igreja é terrível. Fei balançou a cabeça sem hesitar. O Papa suspirou e disse levemente, para ser honesto, a atual Santa Igreja com certeza é decepcionante, não é? Um sorriso estranho apareceu no rosto de Fei quando ele disse, depende do que você está se referindo. Claro, não estou falando sobre a situação atual da Santa Igreja. Parecia que o Papa estava refletindo sobre as ações da Santa Igreja. A Santa Igreja é terrível. Não tenho certeza de quando, mas começou a se transformar em outra coisa. Perdeu os princípios, desviou-se da mensagem central e começou a apodrecer e corromper. Todos ficaram chocados ao ouvir isso. Era difícil acreditar que isso vinha do Papa Supremo da Santa Igreja. Nos últimos 400 a 500 anos, tais palavras eram tabus no continente. Independentemente de quem eram e de onde estavam, as pessoas que disseram essas palavras foram capturadas pelos mestres cruéis do Departamento de Execução da Santa Igreja e queimadas vivas na cruz de fogo na montanha sagrada na ilha de Sicília. No entanto, essas palavras vieram de quem deveria ser o último a dizê-las. Fei examinou este Papa sob uma nova luz e perguntou, este é o falso discurso sentimental antes que a Santa Igreja perca tudo? Ou será o arrependimento vindo de um homem sábio ser sujeitando aos deuses pelos crimes que cometeu? Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1199. Papa. Prisioneiro. Criança, você deve abandonar suas velhas opiniões sobre a Santa Igreja e reavaliar a Igreja. Afinal, você é membro da Santa Igreja. Como bispo do Santuário do Traje Negro, você vai olhar para o representante dos deuses com julgamento e ódio para sempre. O Papa começou a tentar argumentar com o imperador humano do norte com rara paciência. Para muitas pessoas, a Santa Igreja estava admitindo a derrota ao imperador humano do norte. Claro, a mente de Fei não era tão simples. Ele percebeu claramente que havia um significado oculto nas palavras do Papa. Tudo bem, chega de conversa. Diga-me tudo o que você quer dizer. Fei não queria brincar de jogos de palavras,
Então ele se levantou abruptamente depois de se sentar e encarou o Papa com seus olhos penetrantes. Você me convidou para vir aqui e atraiu a atenção de muitas pessoas. Você não fez isso apenas para dizer essas coisas para mim, certo? Vendo os olhos agressivos de Fei, o Papa suspirou e fez uma pausa por um segundo. Em seguida, disse: Vamos fazer assim. Vou deixar você conhecer uma pessoa primeiro. Então, o Papa acenou levemente com a mão. Uma série de sinos vibrantes soou no palácio divino voador da Santa Igreja, e o portão de bronze gravado com runas se abriu lentamente. 3 figuras saíram lentamente. As 2 pessoas dos 2 lados eram cavaleiros divinos. Eles usavam armaduras prateadas e túnicas cruzadas brancas sobre seus corpos. Embora fossem bonitos, pareciam determinados e valentes. A pessoa no meio estava vestindo um grande uniforme branco de prisioneiro. Ele não era jovem e seu rosto parecia bastante velho. Muitas rugas podiam ser vistas e seus músculos estavam frouxos, parecendo um Sharpei desanimado. Seu longo cabelo cinza estava bagunçado como o ninho de um pássaro e seus olhos eram turvos e amarelos, cheios de veias vermelhas. Agora mesmo, um raio de chamas prateadas se enrolou em seus pulsos, parecendo uma corda. Nota de TL. Sharpei é uma raça de cão conhecida pelas rugas profundas e língua negra azulada. A raça é originária do sul da China. Essa pessoa parecia um velho fraco e comum. Parecia que até o vento poderia jogá-lo no chão. No entanto, quando este velho saiu do palácio divino voador, ficou claro que todos os membros da Santa Igreja ficaram tensos. Como se estivessem enfrentando um inimigo poderoso, seus guardas ficaram alertas e nem se atreveram a respirar. Quem é este velho? Por que parece estranho? Como é que a Santa Igreja tem medo deste velho? Por que ele é tão importante? Não o subestime. A Santa Igreja está muito preocupada com ele, e ele está preso dentro do Palácio Divino Voador. Ele deve ser uma figura significativa. Talvez ele seja um demônio terrível. E, não devemos nos deixar enganar por sua aparência, mas, como é que este velho parece um pouco familiar? Os mestres da área conversavam entre si e não sabiam o que a Santa Igreja estava fazendo. Por que eles escoltaram um velho preso? Ele é uma figura-chave. Algumas pessoas olharam para aquele velho e começaram a refletir como se pensassem em algo. Os olhos de Fei também pousaram neste velho em um uniforme branco de prisioneiro. Diferente dos outros, Fei sentiu claramente uma quantidade de energia aterrorizante dentro desse velho que parecia fraco e impotente. Este velho era pelo menos um rei divino. Se este velho estivesse em qualquer outro lugar do mundo, ele seria um governante dominante. Agora, ele foi preso por um método mágico, e todas as suas forças foram seladas. A faixa de chamas prateadas ao redor de seus pulsos era um dispositivo de aprisionamento divino. No entanto, Fei não conseguia reconhecer quem era esse velho. Nesse momento, um raio de luz disparou das tropas do Império da região norte, chegando instantaneamente ao lado de Fei. Era Batistuta, um dos anciãos mais velhos do Santuário do Traje Negro. Este mestre que também havia alcançado o nível de Deus não conseguiu esconder o choque em seu rosto, e ele se aproximou de Fei e sussurrou algo no ouvido deste último. O que? Fei estava calmo e casual, mas seu rosto mudou repentinamente de cor quando ouviu o que Batistuta disse. Brilhos afiados brilharam em seus olhos, e ele encarou este velho de cabelos brancos que foi escoltado para fora do palácio divino voador. Os mestres da área notaram a mudança repentina de expressão de Fei e ficaram ainda mais curiosos. O que é isso? O que pode deixar o imperador humano do norte tão chocado? Poderia ser. Neste momento. Ah! Eu lembrei. Blatter. Papa Blatter. Este velho é o Papa Blatter. Nesse momento, um dos mestres que estava pensando muito mais longe no céu, de repente pensou em algo e gritou: Agora me lembro. Uma vez eu o vi de longe. Ele é o Papa Blatter. O que é isso? O que? Este velho fraco que pode ser derrubado pelo vento é o Papa Blatter da Santa Igreja. O Papa agora é um prisioneiro.
Que piada é essa? Então, quem é a pessoa que está diante do Imperador Humano do Norte? Ele está usando uma máscara dourada e segurando o cetro de Ragnaro. As pessoas na área ficaram chocadas e não podiam acreditar no que acabaram de ouvir. Blatter, já se passaram muitos anos desde a última vez que vi você. Ha ha ha. Mas agora que te vejo de novo, por que você se tornou um prisioneiro? Então, isso significa que os rumores sobre os conflitos internos na Santa Igreja não são falsos. Você foi derrubado por alguém. Estou curioso para saber quem o empurrou para fora do trono de Papa. O santo marcial continental Maradona, um dos três figurões aqui, de repente abriu a boca e falou. Sua voz soou como um trovão, e a risada heroica ressoou nos ouvidos de todos. O que Maradona disse provou a afirmação feita por aquele mestre sem nome. Este velho era de fato o Papa Blatter da Santa Igreja. Todos voltaram os olhos para este velho com uniforme de prisioneiro. Depois que Maradona zombou dele sem piedade, este velho desanimado finalmente levantou a cabeça que estava abaixada o tempo todo, e um raio de luz nítida brilhou em seus olhos turvos. Parecia que um dragão adormecido liberou um pouquinho de seu bafo de dragão, fazendo com que todas as pessoas na área detectassem uma enorme quantidade de pressão. Neste momento, as pessoas finalmente viram um vestígio da presença do ex-papa da Santa Igreja. Segundo os rumores, a Santa Igreja estava agindo discretamente nestes dias desde que os conflitos internos começaram. Agora, parecia que esses rumores eram verdadeiros. O Papa Blatter, que governou a Santa Igreja por muitos anos, foi afastado do trono por alguém depois que a ameaça oculta, Platini, foi morta por Fei. Era realmente impensável. Fei parecia um pouco confuso. Ele ainda se lembrava de que Platini morreu no reino dos Goblins cerca de meio ano atrás devido à estranheza que havia acontecido com o cetro de Ragnaro. Este cetro repentinamente voou por conta própria e levou à morte de Platini. Naquele momento, Platini gritou, droga! Blatter! Seu velho peido! Seu demônio! É você quem tem planejado pelas minhas costas! Eu fui enganado! Isso significava que, naquela época, Blatter ainda estava controlando tudo. Que tipo de adversário ele tinha? Em apenas cerca de 6 meses, as centenas de anos de vantagem de Blatter foram eliminadas, e essa pessoa misteriosa obteve o controle total da Santa Igreja. O olhar de Fei se voltou para a figura diante dele, que usava uma máscara dourada e segurava o cetro. Todos os mistérios originaram-se deste homem. Ei, você gosta desta novel? A Hail the King, capítulo 1200. Uma figura lendária. Tire sua máscara. Estou curioso para saber que segredo está escondido atrás da máscara. Fei olhou para essa pessoa que apareceu na sua frente com o cetro de Ragnaro e parecia ser o Papa da Santa Igreja, e ele exigiu em um tom inquestionável. Nesse momento, todos estavam olhando para essa pessoa. Sob o olhar de todos, a máscara dourada foi lentamente levantada. Todos seguraram a respiração. O rosto que apareceu diante de todos era comum. Parecia velho com muitas rugas, e seu cabelo longo branco e ralo parecia um pouco bagunçado, embora parecesse que já havia sido cuidado. Talvez ele não tivesse visto o sol há muito tempo, sua pele era surpreendentemente pálida, uma cor que não deveria aparecer em uma pessoa viva. Além disso, as veias dos dois lados de seu pescoço fino e de aparência seca ficaram pretas. Se Blatter fazia os outros sentirem que ia ser jogado no chão pelo vento, aquele velho era como uma escultura de areia. Parecia que se o vento soprasse nele, ele se transformaria em milhões de partículas finas e desmoronaria antes de se dispersar no ar. Fei sentiu o cheiro de um odor podre vindo de seu corpo antigo. Estava claro que aquele velho era uma existência antiga. Mesmo sendo um rei divino, seu poder divino não foi capaz de ajudá-lo a manter a aparência jovem e só foi capaz de salvar sua vida. Dessa perspectiva, parecia que esse velho tinha vivido por mais de 1000 anos. Ele era um velho monstro. No entanto, estava claro que as pessoas aqui não reconheceram instantaneamente este rosto.
Todos os mestres que assistiam de longe pareciam confusos. Blatter ainda era jovem o suficiente para que alguns deles se lembrassem, mas esse homem era tão velho que estava além de suas memórias, e talvez ele tivesse experimentado a decadência antes de essas pessoas nascerem. Quanto ao Fei, ele só veio para o continente Azeroth por alguns anos, não havia como ele reconhecer aquele homem antigo. No entanto, uma expressão confusa apareceu no rosto de Batistuta. Embora ele não pudesse dizer quem era este homem pela aparência do último, a presença da energia que estava circulando em torno deste velho e lutando contra a morte e a decadência o fez ter uma sensação de familiaridade de muito, muito tempo atrás. Criança, você não me reconhece. O novo Papa sorriu e olhou para Batistuta. Como um raio, essas palavras desbloquearam instantaneamente as memórias antigas de Batistuta, que foram seladas por vários anos. Como se um raio de sol brilhasse em seu coração, ele disse em estado de choque: Você é Santidade Stabila. Velho Bispo. Oh Deus! Como isso é possível? Você não. Batistuta entrou em pânico total. Quando ele disse o nome Stabila, foi estranho para quase todos aqui. No entanto, como um raio de luz, fez-se lembrar de alguém dos livros que havia lido. Stabila. Este era um nome antigo. Este nome representou uma glória sem paralelo de 700 a 800 anos atrás. Este homem controlava a maior força do continente, era adorado por quase todos os humanos e tinha vários crentes. Glória e luz foram as duas palavras que melhor o descreveram. Ele já foi o Papa da Santa Igreja, o homem que controlava a Igreja antes de Blatter. Ele também já foi o bispo do Santuário do Traje Negro, o santuário que tinha uma vantagem absoluta entre todos os santuários naquela época. Seu trabalho foi mais tarde chamado de Código de Deus e se tornou o princípio central da Santa Igreja. Devido ao súbito desaparecimento deste homem, a Santa Igreja entrou em um estado de conflitos internos, e o Santuário do Traje Negro decaiu, sendo espremido para fora do núcleo da Santa Igreja e quase completamente desabado. O desaparecimento de Stabila levou à ascensão de Blatter e à traição de Platini. Esse período de glória caiu no longo rio do tempo e ficou permanentemente selado na história. Devido à supressão do novo Papa Blatter e à decadência do Santuário do Traje Negro, o nome Stabila, que deveria ter deixado uma marca significativa na história da Santa Igreja logo desapareceu nos livros e registros, completamente esquecido pelas gerações mais jovens. Além disso, o súbito desaparecimento de Stabila foi o mistério mais inimaginável da história da Santa Igreja. Afinal, pouco antes de Stabila desaparecer, ele tinha controle sobre a Santa Igreja e estava em seu auge como mestre número 1 da Igreja. Além disso, ele tinha a arma divina da Santa Igreja em suas mãos, e ninguém no continente foi capaz de bloquear seus ataques afiados. A menos que ele cometesse suicídio, ninguém no mundo poderia matá-lo. Inesperado para todos, este velho que deveria ter retornado ao abraço das estrelas reapareceu no mundo mortal após cerca de 800 anos. Será que os conflitos internos que ocorreram dentro da Santa Igreja no último semestre foram causados pelo retorno de Stabila à ilha de Sicília, recuperando o controle da Santa Igreja de Blatter? Será que o desaparecimento de Stabila está relacionado a Blatter, que assumiu? Ele foi atacado furtivamente por Blatter. Depois de pensar um pouco, essa parecia ser a explicação mais razoável. Cerca de 800 anos se passaram. Não pensei que ainda houvesse alguém no mundo que me reconhecesse. Ainda me lembro que você era uma criança há cerca de 800 anos. Stabila olhou para Batistuta com um sorriso e disse comovido: É realmente você. Batistuta não conseguiu conter suas emoções e correu para Stabila e se ajoelhou com lágrimas nos olhos. Naquela época, ele era de fato uma criança com cerca de 8 anos de idade, e ele era um dos meninos no coro do Santuário do Traje Negro. Com seu grande talento em cultivar o poder sagrado, ele foi elogiado por muitos. Como Papa da Santa Igreja, Stabila deu a Batistuta muitas bênçãos de tapinhas na cabeça. Nas memórias de Batistuta, Stabila foi um Papa gentil e bondoso.
Este velho frequentemente tirava um tempo de sua agenda lotada e cantava canções sagradas com as crianças do coro, contava a elas histórias antigas e as ensinava a se cultivar. Muitas crianças no coro viam esse papa tranquilo como seu avô. Depois que Stabila desapareceu, Batistuta ficou muito triste e chorou em segredo muitas vezes. Devido ao respeito e admiração que Batistuta tinha por este antigo papa, ele recusou as ofertas de outros santuários e juntou-se ao Santuário do Traje Negro. Independentemente de quão terrível fosse a condição para o Santuário do Traje Negro, ele tentou o seu melhor para apoiá-lo e fazê-lo durar. O Santuário do Traje Negro, que estava à beira do colapso, finalmente entrou no caminho da redenção depois que Fei apareceu. Batistuta nunca imaginou que o homem que mais admirava aparecesse à sua frente. Devido à emoção e entusiasmo, Batistuta, uma grande figura do Império da região norte que alcançou o nível de Deus, chorou sem parar. Neste momento, sob os lembretes de alguns mestres experientes e sábios, os mestres da área finalmente perceberam o que estava acontecendo. Essa mudança foi chocante. O velho Papa da Santa Igreja que desapareceu por 800 anos voltou vivo. O que isso significa? Ei, você gosta desta novel? Acha que tem pontos a se melhorar? Ou acha que o autor já conseguiu expor toda a sua